que eu pretendo. Ora bem, então boa tarde a todos, boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao canal da 3Decada. Hoje é com enorme prazer e um enorme privilégio termos connosco o engenheiro Alain Rodrigues, que está do outro lado do Atlântico, portanto, mais propriamente em Maringá. E, portanto, antes de lhe passar a palavra, é agradecer a prontidão do engenheiro Alain Rodrigues, que de imediato acedeu ao nosso convite, no sentido de estar aqui num direto que nós temos às sextas-feiras, no sentido de dar destaque aos produtos, serviços, às novas tecnologias, às novas tendências de mercado, no sentido também de promover e trazer ao de cima tudo o que está a dar impacto à indústria, quer de moldes, quer dos polímeros. Portanto, boa tarde, engenheiro Alain, e é um prazer enorme estar aqui consigo. Obrigado. Boa tarde, João. Boa tarde para você. Boa noite para você já, né? Boa tarde aqui para a gente. Agradeço demais o convite para poder compartilhar um pouquinho da experiência com o pessoal que te acompanha. Eu acho que agrega muito valor, muito conhecimento, muito conteúdo quando a gente se junta aí para partilhar cada um pouquinho da sua experiência na sua área, né? Você bastante com moldes e ferramentas, indústria automotiva, você comentou que você trabalhou muito, né? 27 anos. Bastante tempo, quase minha idade, né? Eu tenho 30. É uma vida. É bastante tempo. E eu poder falar um pouquinho sobre a engenharia do produto também, voltado para produtos plásticos, que é uma parte fundamental para ter o sucesso de um produto, independente para qual setor que seja. Ótimo. Então, e você hoje vai trazer um tema que é bastante atual, que é a questão do desenvolvimento, portanto, do produto, ou seja, toda a engenharia que está um pouco ligada ao desenvolvimento do produto. É isso? Exatamente. Eu não sei se você percebe isso também por aí, João. O que eu vejo é o seguinte: muitas vezes o molde está pronto, tudo certo, faz o tryout, o cliente olha e fala: não, a peça não está legal, tem que mudar esse molde. A primeira coisa é mudar o molde. E às vezes a culpa não é nem do molde, nem da ferramentaria, nem de quem projetou o molde, mas de quem projetou a peça, o produto lá atrás, e o produto que apresenta os defeitos. Então, aqueles defeitos, rechupe, tá? Bolhas internas, estão intrinsecamente ligados ao produto, ao projeto do produto, e não ao molde. É verdade, é isso. Isso acontece com alguma frequência e cada vez mais, aliás, a indústria automotiva tem muito isso, que é a questão dos loopings. Mais um tryout, mais um teste, mais um ensaio. Coloca na máquina, coloca na injetora. Vamos melhorar. Acontece muito isso. Exatamente. E hoje, com tantas ferramentas de validação que a gente tem aí, acredito que não poderia acontecer mais, né? Mas ainda assim acontece. Então, pessoas que às vezes não têm conhecimento, não têm à disposição um software de reologia para conseguir validar o preenchimento da peça, conseguir analisar defeitos. Se bem que até com o próprio conhecimento técnico, você olha para uma peça, você já sabe. Se o ponto de injeção aqui, linhas de solda vão acontecer aqui, rechupe provavelmente vai acontecer aqui, efeito diesel, se não tiver escape de gases nessa posição. Mas claro que o software ajuda a gente bastante, né? É verdade. E eu vou compartilhar aqui, então, com você. Eu acho que caiu o meu Instagram aqui, tá? Caiu. Hashtag vida real. Hashtag vida real, por vezes. Fazer o quê, né? Claro. Mas eu vou compartilhar aqui a tela para a gente já falar um pouquinho. Eu quero mostrar mais imagens também, né? Ótimo. Fica interessante também da gente conversar. Essa aqui é uma parte de uma palestra, tá? Então, o que eu mostro um pouco sobre os produtos plásticos, e muitas vezes as pessoas ficam na dúvida, tá, mas nisso tudo, onde que vai entrar a engenharia nesse processo todo? Então, a engenharia entra, na minha concepção e no meu processo, que eu crio aqui no escritório, em 3 partes fundamentais. A primeira delas é a seleção do material. O material que está selecionado de uma forma errada ou não otimizada vai trazer muita dor de cabeça lá na frente, podendo você não
atingir o resultado que você espera, a resistência que você espera, às vezes qualidade superficial da peça. Com automotivo, a gente tem muito isso de superfície classe A, com acabamento muito bom, livre de rechupes, texturas, acabamentos diferenciados ali na superfície. Então, normalmente, o material vai ditar muito dessa qualidade final que a gente tem. Ainda mais se a gente for passar para o processo de cromagem, por exemplo. Então, a gente afunila muito mais esse leque aí de materiais disponíveis. E essa seleção de material faz parte da engenharia ali também. Uma coisa que eu sempre falo para meus clientes, às vezes eles querem selecionar um material super resistente, como, por exemplo, um policarbonato para uma aplicação que você não precisa de uma resistência ao impacto tão grande. Por exemplo, um PS de alto impacto seria o suficiente. Aí você acaba economizando muito, até com processamento, porque temperatura, você consegue usar temperaturas menores, você consegue acaba tendo uma massa menor em alguns casos. Por exemplo, você vai usar um poliacetal, mas você opta por utilizar um PP com talco, por exemplo, porque para sua aplicação, o PP com talco suporta. Você economiza aí praticamente 40% de massa na peça só pela troca de material. Então, são coisas que a gente tem que pensar, principalmente quando se trata de logística, né? Você encher, aqui no Brasil, tem muito transporte por caminhões, via terrestre. Então, você vai encher um caminhão com suas peças para transportar. Aquele caminhão ou vai pesar, sei lá, 10 mil quilos ou 14 mil quilos, dependendo do material que você escolheu para sua peça. E isso está ligado diretamente à sustentabilidade, né? Gasto de combustível, gasto de pneus, todo o rastro de carbono que você vai gerar a partir da escolha do material. Claro. E não é só a questão dos aditivos ou das cargas, portanto, há toda uma seleção prévia que deve ser com o maior critério possível. Exatamente. Até questão de cargas, né? Encaixes do tipo snap fit. Dependendo do material que você vai selecionar, aquele encaixe vai funcionar ou não e vai ter uma pressão de fechamento diferente para outro material. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração antes de fazer o projeto. Então, imagina chegarem para você, João, quero esse projeto dessa ferramenta sei lá, em nylon com fibra de vidro, com 30%. Aí chega lá na frente, não, vou passar para PP com fibra de vidro. Então, o seu projeto todo foi pensado para o nylon com fibra de vidro, e aí no final ele quer passar para PP com fibra. Até a própria contração depois vai ser diferente, claro. Exatamente. E todo o dimensionamento do molde, né? Questão de fluidez do material, fluidez totalmente outra, cuidados que você tem que ter com o material de secagem, totalmente diferente, né? Claro. Eu aproveito também para tecer um forte elogio ao Alain, porque o Alain é um técnico reputado, ou seja, que tem feito, portanto, que está fortemente cimentado no Brasil e que tem muitas skills, muitas competências, ou seja, você abraça um pouco a parte da engenharia do produto, está ligado também à impressão 3D, está ligado à reologia, portanto, estas questões de simulação virtual, e também desenha moldes, e, você abraça aí uma série de áreas, muito interessante, muito interessante. Portanto, parabéns por isso e felicito por ser assim, por ter tanta polivalência. Muito obrigado, viu, João? É uma coisa que eu acabo percebendo que eu vejo um problema, eu quero saber por que acontece aquele problema, e vou buscando as causas, e quando a gente vai buscando, né, a gente vê, igual eu comentei com você, o cliente olha, não, o problema está no molde. Mas você vai buscando as causas, você vai passando ferramentaria, não, fez isso está tudo certo. Volta antes, projeto do molde. Volta antes, projeto do produto. Volta antes, seleção do material. Então, fica mais fácil identificar os problemas, na minha opinião. E aí a gente acaba correndo atrás de solucionar e vai aprendendo. É isso. Então, esse segundo tópico que eu falei, né, o primeiro é a seleção de materiais. O outro passo aí da engenharia do produto é a definição da geometria. É uma coisa que eu sempre digo, eu não trabalho apenas com injeção. Então, tem injeção, tem termoformagem, tem rotomoldagem. O que eu sempre quero é entregar para o cliente o que ele precisa. Então, não tem por que eu empurrar um processo de injeção para ele se ele quer produzir 1000 peças no ano.
e são peças com geometria simples. Então, dependendo, são peças que a gente consegue fazer com termoformagem, custo de molde infinitamente menor nesse caso. Então, esse filtro é muito legal de se fazer antes. O cliente chega com a ideia do produto, mas eu sempre pergunto a tiragem: quantas peças você pretende fazer, você pretende vender? Se ele fala, não, 10 mil peças por ano no mínimo, não, aí com certeza a gente já consegue partir para injeção, ou 30 mil peças por mês. É inviável você produzir 30 mil peças por mês na termoformagem, dependendo da sua geometria ali. Então, se você tem que fazer um molde com várias cavidades e cortar depois, e você não tem liberdade com geometria, então tudo isso a gente consegue resolver na injeção. Por Claro. outro lado, o investimento com molde, o cliente tem que estar ali disposto a arcar. Normalmente é muito maior do que a termoformagem. E quando você, Alain, fala em termoformagem, fala na colocação do material sobre a matriz ou sobre a cavidade, ou fala numa tela e depois o molde vai prensar? Isso, na tela que o molde prensa, seja por uma força mecânica ou então o vacuum forming, né? A partir do vácuo, dos Claro, furos com entrada de ótimo, ar. muito bem. Então, e aí sim, depois de tudo selecionado, método de processamento, depois que a gente seleciona também o material, aí a gente parte para desenvolver e definir a geometria da peça. Então, onde tudo se encaixa, castelos, nervuras, onde é necessário, como que a gente vai definir essa geometria para evitar defeitos futuros, onde vai ser o ponto de injeção. Então, é uma coisa que eu sempre gosto de fazer. Toda essa análise reológica antes, durante o processo da peça, do projeto da peça, do produto, e enviar para a ferramentaria com esses pontos definidos. Então, lá ele não vai fazer o projeto do molde, vai fazer a ferramenta, já tem tudo definido, está tudo fechado, porque eu otimizei o produto para aquela forma de injeção. Então, pontos de injeção aqui, extratores onde vai ficar. Então, não tem aquela coisa de fazer um extrator de 1 milímetro, com um curso de 50, 80, correr o risco do extrator... Pois é. Ele poder empenar, gripar ou até partir. É isso. Exatamente. Então, dependendo do caso, dependendo do ponto de vão você tem ali, é muito provável que isso aconteça. Ok. E é só quem teve contato com a fermentaria diretamente na fermentaria, vendo o pessoal fazer furo ali, distração, sabe como é complicado. Então, até você definir um extrator de 1 milímetro ali, coitado do cara que vai ficar quebrando broca e retirando broca do molde toda hora. Claro, claro. Aí teria que se recorrer, é muito pontual. Para já o extrator tem que ter um comprimento, portanto, um comprimento menor, e também a questão de 1 milímetro é sempre uma situação que acaba por funcionar mais para escape de gases do que propriamente para ser muito eficiente na extração. O que acontece também é que, pronto, esse furo terá que ser executado à erosão de fio. A erosão de fio, Uhum, terá que ser. sim. Já manda a conta, né, da erosão de fio. É isso aí. E a outra etapa, por fim, né, que eu já até comentei um pouquinho, é a determinação desse processo de fabricação. Aqui a gente entra tanto no processo de fabricação do produto final, se ele for moldado, rotomoldado, termoformado, vacuumforme, injetado, até o processo de fabricação que a gente vai passar a ferramenta, caso, claro, esteja dentro do escopo. Então, se o cliente tiver uma verba menor, um investimento menor inicial para esse molde, não tem por que a gente encher de quinas vivas onde vai ser necessário ali eletrodosão, tanto a fio quanto por eletrodo, por penetração, ou então a fio na máquina de 5 eixos, né, para fazer uma engrenagem, por exemplo, ali, helicoidal. Então, sempre tem que ter essa noção também desse todo para poder determinar esses fatores aí e depois vão ter sustos no futuro. Então, eu recebi muitos clientes aqui no escritório que conversaram com pessoas que às vezes não tinham tanto conhecimento do processo como um todo e acabaram ficando perdidas aí, né? Então não sabia se a culpa era de quem estava processando, injetando o material, se a culpa era do ferramenteiro.
ou se era do projeto, e totalmente perdidos, né? Porque não sabiam, não conhecem do processo, e quem projetou também não. Claro. Aí entra muito aquela questão da factibilidade ou da execuibilidade. Ou seja, o artigo até pode, pronto, estar pensado em termos funcionais. Uma expressão vossa muito interessante da praticidade do produto, e que o mercado tem realmente interesse em que esse produto surja, mas depois há ali tem que haver ali um filtro e tem que haver ali uma avaliação em termos de execuibilidade de ferramenta. E essa questão de tornar os processos depois mais simples e mais económicos é muito importante no sentido de não tornar a ferramenta ou o molde demasiado caro e depois demasiado complexo para estar sistematicamente na manutenção. Exatamente. Exatamente. Então, muitas vezes, no projeto do molde, tem que desmontar o molde inteiro para você retirar uma peça que é simples de resolver, né? Então, aí já vai o custo com tempo de máquina parada, de molde parado, de ferramentaria. Então, tem uma expressão que eu gosto de utilizar aqui, que é o estado da arte. Então, o estado da arte do projeto do produto. Não é você fazer o melhor produto, um produto do nível Apple, né? Um acabamento perfeito, sem rebarba, sem sinal de linha de fechamento do molde. Perfeito. Sim, isso é muito legal se você tiver investimento, se você tiver a grana que a Apple tem para produzir, fazer todo o processo, né? Fechar o processo inteiro. Mas se você não tem, esse estado da arte é você fazer o melhor que você pode nas condições que você tem. Claro. Então, se você, no projeto, se você já está projetando a sua peça, ali você pode prever defeitos do futuro e nesse design, você modificar para que você remova esses defeitos ou até mitigue ele em alguns casos, né? Por exemplo, linhas de solda nem sempre a gente consegue eliminar. Então, a gente pode esconder ou posicionar em pontos melhores ali, posicionar a ponte de injeção em pontos melhores para que essa linha de solda não interfira na resistência mecânica e nem na estética da peça. Claro, é isso aí. Por vezes há uma taxa de rejeição muito grande, a nível agora falando na questão da injeção, por vezes em cada 10 portanto, injeções, por vezes não se consegue aproveitar a totalidade desses 10 produtos ou desses 10 artigos como finais. Portanto, há ali uma taxa de rejeição. E por vezes essa taxa de rejeição já começa um pouco também na concepção inicial. É claro que depois o molde tornou-se complexo, as mecânicas e tudo tornou-se ainda, portanto, bastante trabalhoso, e depois o funcionamento do molde leva a que depois não se consigam obter artigos na totalidade que satisfaçam todos os requisitos dimensionais, de estética, pronto, tudo isso fica posto em causa e por vezes acontece alguns moldes em que depois não se consegue o aproveitamento total de todas as injeções. Exatamente, não tem essa consistência de peças boas, né? Eu tive um cliente que chegou com essa dificuldade, que praticamente 30% das peças que ele fabricava estavam com um rechupe assim assombroso. Então, eram peças que tinham que ser jogadas fora, trituradas para reprocessar. Mas isso você gasta energia, gasta calor, né? Então, você tem que aquecer aquilo de alguma forma e tudo isso é custo a mais e também é prejudicial para o meio ambiente, se a gente for analisar. Lógico, lógico. Espetacular, grande Alain. Estimado Alain. E você ainda tem mais algum slide para mostrar? Eu tenho bastante coisa aqui, mas eu acho que para não encher muito de informação, eu vou ficar com esses 3 pontos aqui. E outro dia a gente pode conversar mais também sobre esse assunto. Reagendar. Ótimo, mas será importante o Alan dizer onde é que vai estar brevemente, para quem nos segue a nós e para quem tiver um certo interesse nesta área inicial, na gênese e na origem dos artigos, quer de plástico, portanto ligado a este mundo das engenharias, onde é que o Alan vai estar brevemente para as suas apresentações e para os seus colóquios.
Olha, ô João, quem quiser me acompanhar, tem no Instagram, enge.alanrodrigues, LinkedIn também, procura Alan Rodrigues, vai me encontrar lá. E também tem o meu YouTube, enge.alanrodrigues, e pode me acompanhar nesses locais. A palestra sobre engenharia do produto que eu vou fazer na terça-feira, aí é fechada para os alunos dessa universidade. Mas eu sempre faço conteúdo técnico aí, informativo, gratuito também para quem quiser. E lembrando, já que está ao vivo, né? Hoje, dia 1/10 de outubro, é o último dia da turma extra do curso para peças plásticas. Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre engenharia do produto, principalmente focado para produtos plásticos e para injeção, esse treinamento aí provavelmente é o mais completo do mundo sobre esse tema. Então, quem tiver interesse, pode me procurar em qualquer uma dessas redes aí, que eu passo o link. Então, até às 23h59, horário de Brasília, tá? Aqui do Brasil, está aberto aí as inscrições com 20% de desconto. Espetacular, ótimo. O Alan, para além de ser um técnico pronto, com muitas skills, muitas habilidades, muitas competências, ainda abraçou também esta parte da pedagogia, portanto, transmitir para outros técnicos que queiram realmente dominar e queiram evoluir rapidamente nas áreas de engenharia, de concepção, de arquitetar peças técnicas e, portanto, o Alan também está aí forte nesse campeonato, que é o campeonato de transmitir conhecimento de forma instantânea e rápida. Exatamente. É uma coisa que eu sempre falo, né, João? Você segue no mesmo princípio também. O aprendizado não precisa ser difícil, não precisa ser difícil. Você não tem que ler um livro de 800 páginas para aprender a projetar moldes, né? Mas, claro, se você ouvir quem conhece, vai ser muito mais rápido. Você tem que dar ouvidos a quem conhece do assunto, quem tem experiência, porque aí vai poder te guiar desviar do caminho das pedras aí para você chegar no sucesso no que você deseja. Ótimo, excelente. Alain, foi um enorme prazer. Portanto, caminhamos aqui rapidamente para a reta final, até porque temos aí o fim de semana à porta. E, portanto, foi um enorme prazer estar em contato com você e com as suas habilidades. Portanto, para Maringá e para a zona onde você está, do Brasil, tudo bom, o maior sucesso, inclusive para o curso que você está a lançar, que eu acredito que seja de uma enorme mais-valia para quem o adquirir, porque isto é um trabalho de consistência, de passo à palavra, de mostrar que somos competentes, que temos realmente know-how, que será quase entregue de forma imediata e instantânea para quem realmente quiser encurtar toda a curva de aprendizagem. Portanto, para o Alain, o meu enorme obrigado e em nome também da 3D CAD, fica aqui um agradecimento especial. Tá bom? Combinado. João, muito obrigado também pelo convite, tá? Sempre que quiser também me chamar, estou à disposição para falar aqui com vocês. A gente pode abordar diversos assuntos, no que pedirem aí, pessoal que te segue, estou à disposição, beleza? Obrigado pelo convite, um abraço e bom final de semana para você e para quem está ouvindo aqui também. Ok, enorme abraço e bom fim de semana. E obrigado a quem nos acompanhou. Tudo bom. Obrigado. Valeu. Tchau.